Boa noite, pessoal. Então, hoje estamos iniciando o PET 4 na semana 1. Então, temos, como tema o capitalismo, é a aula de geografia do segundo ano. Então, primeiro, nós vamos ver a origem do sistema capitalista. Então, o capitalismo, ele nasceu, no século XV e foi, a partir da decadência do sistema feudal. Então, o feudalismo era uma organização política, econômica e social da Idade Média e que a terra era o ponto fundamental da sociedade europeia. Então, uma das principais características do feudalismo era uma sociedade dividida em estamentos. Então, dessa forma, a mobilidade social não era algo acessível às pessoas desse período. Então, o senhor feudal era a figura mais proeminente, mais em destaque da época. Ele era o dono dos feudos, que eram as terras, e era encarregado de administrá-los, além de possuir um poder político local. Então, havia vários polos desse sistema feudal. Cada senhor feudal tinha o seu feudo e ele tinha o domínio político sobre ele. E para os trabalhos manuais, nós tínhamos os servos, que eles serviam para garantir a sua subsistência da comunidade e principalmente dos nobres. Então, dentro de um feudo, o senhor feudal concedia um pedaço de terra para os servos, que eles produziam para o senhor feudal e para a sua própria subsistência. Então, toda a produção era direcionada ao consumo local e não tinha lucro, pois não havia venda de produtos. O servo trabalhava para o senhor feudal, entregava o que ele produzia e tinha o que ele tinha para a sua subsistência. Contudo, vários motivos levaram para a decadência do sistema feudal, que foi o crescimento das cidades, o surgimento de feiras livres, o crescimento da população, a expansão ultramarina, o desenvolvimento do comércio, o surgimento da burguesia, que era uma nova classe social da época. Então, a partir disso, começaram a ser usada a moeda, e ela tinha valor de troca, que foi desencadeando o surgimento do sistema capitalista. E esses acontecimentos marcaram o fim da Idade Média, que tinha o feudalismo, e o início da Idade Moderna, com o sistema capitalista. Então, nós temos as fases do capitalismo. Então, o primeiro é o capitalismo comercial, ou mercantilismo, que foi a fase inicial do capitalismo. Então, ele teve a sua base no controle estatal da economia. Então, o Estado tinha o controle da economia. E consistiu nas trocas comerciais, objetivando o enriquecimento do país. Então, nesse período, se caracterizou pela expansão marítima, comercial e colonial, que possibilitou a formação das colônias europeias no continente americano e africano, como os exemplos que a gente vê. O capitalismo desse período também é chamado de pré-capitalismo, que foi responsável pelo surgimento da moeda. Então, as principais características desse capitalismo é o protecionismo, o surgimento das barreiras comerciais, o monopólio comercial, que é a ausência da concorrência comercial, a balança comercial favorável, que consiste em vender mais produtos do que comprar, e o metalismo, que é o acúmulo de metais para medir o enriquecimento de uma nação. Então, uma nação só é rica, quando ela tem esse acúmulo de metais. Então, por isso que muitas vezes a nossa colônia aqui do Brasil foi explorada através do ouro. Depois nós temos o capitalismo industrial. Então, com a Revolução Industrial em meados do século XVIII, proporcionou o aumento das indústrias e fez surgir uma nova fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial ou industrialismo. Então, os produtos manufaturados foram substituídos pelos produtos industrializados,
que alcançaram cada vez mais mercados mais longes, né? Então, por meio do desenvolvimento das fábricas, né, e da urbanização. Então, a partir desse momento, as fábricas passaram a comprar um grande número de trabalhadores. Então, além de adotar máquinas, né, visando a produção, que passou a ser feita em grande escala, isso aumentou cada vez mais a produtividade e, ao mesmo tempo, né, ampliava o mercado consumidor pelo mundo inteiro. Então, as colônias começaram a atuar como fornecedores de matéria-prima e as metrópoles, né, fornecedoras de mercadoria. Então, esse período foi caracterizado, né, pelo predomínio do liberalismo econômico, que as decisões da economia são tomadas principalmente pelas empresas. Depois nós temos, né, o capitalismo financeiro e informacional, ou monopolista, né? E ele surgiu, né, nos meados do século XX, com a expansão da globalização, que intensificou, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o capitalismo financeiro é influenciado pela especulação financeira. Então, a estruturação do mercado, né, de ações e também especulação, né, que envolve valores, taxas, juros, baseiam essa fase do capitalismo. Então, também, né, tem o capital bancário, capital industrial, que vai se fundir nesse momento com as empresas e passa a ser dividida, né, em ações, com os valores estipulados a partir da lucratividade. Então, dessa maneira, essa fase do capitalismo é fundamentada pela lei das empresas multinacionais, dos bancos e das grandes corporações. Então, os países emergentes que, ao começarem, né, a sua industrialização, acabaram, né, comportando em seus territórios e empresas estrangeiras que visavam alguns benefícios fiscais, né, como imposto mais barato, proximidade da matéria-prima, mão de obra barata, o aumento do mercado consumidor, entre outras coisas. Então, em suma, nós temos essas características do nosso sistema capitalista que está vigente. Então, é o lucro e a acumulação de riquezas. Então, o capitalismo sempre vai querer o lucro e, né, consequentemente, acumular as riquezas. Também a propriedade privada, o trabalho assalariado, uma economia de mercado, onde o Estado intervém pouco ou quase não intervém na economia, e a divisão de classes. Então, né, essa aula foi para mostrar, né, rapidamente as características do sistema capitalista. Então, vendo isso, né, vamos fazer as atividades do plano de estudo tutorado, na página 73, as questões 1, 2 e 4. Então, bons estudos, pessoal. Qualquer coisa é só falar.